A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a editora e livraria do povo de Deus. Nós estamos no terceiro trimestre de 2023, na lição de jovens da nossa CPAD, cujo tema é Sejam Firmes. É a lição número 6, do dia 6 de agosto de 2023. Antes de prosseguirmos, já deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula para que o maior número de pessoas sejam alcançados pela palavra de Deus, e deixe também aqui embaixo o seu comentário. Um bom dia, uma boa tarde, uma paz do Senhor, uma palavra, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e ele possa levar a um maior número de pessoas. Também não deixe de comprar seus materiais na livraria da nossa editora e livraria CPAD, que agora está em novo endereço aqui em São Paulo, ali ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. O novo templo é na Doutor Fon, e a CPAD é bem ao lado. Então ali você encontra bíblias, revistas, comentários bíblicos, materiais evangélicos para o seu desenvolvimento espiritual. Também no térreo do novo templo da Assembleia de Deus Belenzinho, você tem ali a livraria da associação. Procure ali o Alex, o pastor Silas. Ali também tem materiais evangélicos, além da Provix online, a livraria online do pastor Fernando, onde também você encontra materiais para o seu crescimento espiritual. Vamos lá, lição 6, a lição de jovens da CPAD, 6 de agosto de 2023, qualidades pessoais e essenciais para os diáconos. Nós vimos na lição anterior instruções para os pastores, agora são qualidades pessoais e essenciais para os diáconos. Texto principal: da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. 1 Timóteo 3:8. O resumo dessa lição é: servir a Deus é um privilégio e uma responsabilidade. Os objetivos: primeiro, mostrar o perfil do ministério diaconal. Segundo, compreender as qualificações morais dos diáconos. E terceiro, discutir a atuação das mulheres no diaconato. O texto bíblico se encontra em 1 Timóteo 3, do versículo 8 ao 13, que diz assim: da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Aqui nessa lição, na introdução, nós vamos estudar essas instruções que Paulo deu a Timóteo para a ordenação dos bispos, anciãos ou presbíteros, que eram os pastores locais
ali naquele contexto. Eram responsáveis pela direção das igrejas e pelo ensino do rebanho. Então nós vamos ver a respeito desse segundo ofício, que é o diaconato, né, nessa lição. É o diaconato naquele padrão do primeiro século. Veremos também a distinção, né, a diferença entre o presbítero e o diácono, né, qual a diferença. Ao primeiro é dada a tarefa de ensinar, ao presbítero é dada a tarefa de ensinar, e o segundo a missão de cuidar de questões temporais, questões locais, como assistência aos necessitados, nos moldes da experiência vivida pela igreja em Jerusalém, ali no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Consideraremos, contudo, como esse ministério auxiliar apresenta variações ao longo do tempo. Então, nesses 2000 anos, essa função, né, os papéis foram variando, foram sofrendo mudanças de acordo com a igreja local. Então é isso que nós vamos estudar nesse momento. A origem dos diáconos, como é que surgiram? Os primeiros diáconos foram instituídos em Jerusalém. Vejamos Atos capítulo 6, que é o texto apontado aqui, Atos 6, a partir do versículo 1. Olha o que diz o texto. Estou lendo na linguagem de hoje. Algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito, e os que tinham sido criados fora da terra de Israel, os gentios, começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro, né, para a compra dos víveres. A cesta básica não estava sendo justa a distribuição. Então os 12 apóstolos reuniram todo o grupo e disseram: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra para tratarmos de dinheiro, para tratarmos da mesa, da distribuição. Por isso, irmãos, escolham 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Assim nós poderemos continuar usando o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. O versículo 5 diz que todos concordaram. Então eles escolheram, aí vai nominar as pessoas, escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, escolheram Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon e Pármenas e Nicolau de Antioquia, um não-judeu que antes tinha se convertido ao judaísmo. Então esses homens foram levados aos apóstolos, que oraram e puseram as mãos sobre a cabeça deles. Eles foram ungidos para este ofício diaconal. Começa ali. Então, na igreja liderada pelos apóstolos, sob a direção de Tiago, irmão de Jesus. Tá? Então, a origem está aí caracterizada, a origem dos diáconos. Lucas, o apóstolo, o evangelista Lucas, narra que, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então havia uma discriminação entre as mulheres, né? Isso se deu pela conversão de judeus de fala grega, que fez reproduzir no seio da igreja uma divergência que já existia no mundo judaico. Isso já era comum. Era um certo divisionismo entre judeus nativos, que falavam o aramaico, língua corrente em Israel na época, e judeus não nativos,
que haviam se helenizado e falavam a língua grega. Eles moravam fora do território de Jerusalém, da Judéia, e falavam outra língua, né? Falavam a língua grega, né? O grego, que era muito comum naquela época. Então, houve essa diferença. De acordo com Lawrence Richards, escritos rabínicos indicam que a Igreja de Jerusalém havia adotado o sistema judeu de ajuda aos pobres. Seria hoje uma distribuição de cesta básica aos mais necessitados, que envolvia a tigela dos pobres e a cesta dos pobres. A primeira, que é a tigela dos pobres, era uma distribuição diária de comida fornecida aos necessitados. Era uma espécie de um sopão, né? Uma refeição que era servida diariamente. A segunda, a cesta dos pobres, era uma distribuição semanal de comida e roupas para as famílias pobres. Então, tinha esse trabalho, a igreja distribuía essa tigela dos pobres e a cesta dos pobres. Lucas, então, descreve que estava havendo um desprezo às viúvas gregas, as viúvas de fala grega, de fala helênica. Os apóstolos, então, precisaram agir para resolver esse problema, que foi o que culminou na criação desse ofício diaconal. Foi nesse contexto que surgiu a necessidade de instituir 7 varões como assistentes ou auxiliares para servirem as mesas, para servir a tigela dos pobres e servir a cesta dos pobres, enquanto os dirigentes espirituais, que eram os apóstolos, cumpriam integralmente o ofício que lhes cabia e era essencial para a vida da igreja, que é perseverar na oração e no ministério da palavra. Então, os diáconos, eles foram instituídos para cuidar desta parte prática, a distribuição, vamos colocar entre aspas, do sopão, da refeição diária e a divisão de roupas e alimentos, né, semanal, comida e alimento semanal para os mais necessitados. Esse era o papel inicial dos diáconos. E os apóstolos continuariam na oração e na pregação. Um duplo ministério. Vamos ao subtópico 2. Embora Lucas não use o substantivo diáconos, aquele que serve, como um título para identificar os 7 varões eleitos pela igreja de Jerusalém, é consensualmente admitido que ali se deu a instituição dos diáconos. Todos os estudiosos concordam que ali começa o trabalho diaconal, mesmo porque o termo grego, diaconia, serviço ou atendimento, está presente no versículo 1, enquanto o verbo diaconio, servir, aparece no verso 2. Embora os casos, a referência está ligada a servir as mesas, né? Servir as pessoas. No versículo 4 do capítulo 6 de Atos, o termo diaconia, serviço, volta a aparecer, e agora, contudo, na expressão ministério da palavra. Então, servir no ministério da palavra. Assim, são 2 ministérios ou serviços distintos. O principal de servir a palavra e o de auxiliar, que é servir as mesas. Os 2 são espirituais, mas um é mais ligado diretamente à palavra e o outro à prática do dia a dia. Um duplo ministério estava ali estabelecido, realidade que seria reproduzida nas demais igrejas do Novo Testamento. Então, todas as igrejas do Novo Testamento seguiria este modelo. A síntese é: tanto o presbítero quanto o diácono são servos, são diáconos,
no sentido comum do termo. Contudo, o primeiro, conforme já dito, serve a palavra e o segundo serve as mesas. Em outros trechos do Novo Testamento, esse mesmo vocábulo grego vai aparecer com o sentido de servos e com o sentido específico, o ofício diaconal, como veremos no tópico 3 desta lição. Então nós temos aí tanto o presbítero quanto o diácono, eles são servos, eles estão ali para servir. No número 3, bispos e diáconos. Como já vimos, Paulo instituiu presbíteros nas diversas igrejas que fundou em suas viagens missionárias. Éfeso foi uma delas. Vamos ver Atos 20 e o versículo 17. Veja aí, eu estou na linguagem de hoje, mas você pode pegar a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil, segundo a minha opinião. 20, verso 7. Em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para se encontrarem com ele. Então, Paulo instituiu nas igrejas os presbíteros. Lucas relata no capítulo 14, 23 de Atos, havendo-lhes por um comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Então, de igual modo, foram ordenados diáconos, como se vê na carta aos Filipenses, na qual Paulo saúda a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Veja aí de novo. Vê-se, portanto, que os ministérios locais, as igrejas locais, foram constituídos por bispos ou presbíteros, responsáveis por dirigir e ensinar a igreja, e por diáconos auxiliares para as questões administrativas ou temporais, conforme a necessidade de cada comunidade. Então aqui nós temos a instituição de bispos e diáconos, cada um com um ofício diferente. Agora vamos ver as qualificações dos diáconos. Primeiro, a diferença determinante entre as qualificações dos presbíteros, os pastores locais, e dos diáconos, há uma diferença determinante: a aptidão para ensinar, que somente é exigida dos bispos. 1 Timóteo 3 e 2. Isso reforça o que já foi dito. O pastor é o responsável por dirigir e ensinar a igreja, contando com o auxílio direto do diácono, a quem é dada a tarefa de atuar na esfera administrativa, como nos assuntos do templo, na arrecadação de finanças e donativos e na assistência aos necessitados. Então veja que já há aqui uma diferença determinante entre presbíteros e diáconos. 2. Da mesma sorte, ao começar a sessão aos diáconos, com a expressão da mesma sorte, Paulo já indica que o padrão que se espera deles é semelhante ao dos presbíteros. Então as qualificações, a honestidade, é o primeiro aí, a honestidade refere-se ao estribo cumprimento de suas responsabilidades e deveres em todos os âmbitos. Não deve ser admitido ao diaconato quem tenha negócios mal resolvidos. Então, a pessoa que não é totalmente honesta. O diácono precisa ser um homem de palavra. Ele coloca aí a expressão que o apóstolo usa, não de língua dobre
ou seja, alguém em que se pode confiar no que diz. O diácono tem que ser uma pessoa de confiança, uma pessoa de palavra. A expressão não dado a muito vinho costuma suscitar muita discussão. As pessoas costumam polemizar em cima disso aqui. O emprego do advérbio de intensidade muito é invocado por alguns intérpretes como uma concordância de Paulo com o uso moderado de bebida alcoólica. Isso, contudo, destoa do conselho do próprio apóstolo quanto à abstinência do vinho, lá em Efésios 5:18. Por isso, considera-se que ele estava se referindo a um vinho não fermentado, não embriagante. E ainda assim recomenda a moderação em função das práticas pagãs da época, que consistiam em exageros, em glutonaria. Nossa conduta prudente sempre é de abster-se de toda aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Então, o vinho fermentado, a bebida alcoólica de todas as espécies, não é aconselhável para o cristão. Tá? Não, na época de Paulo, na época dos cultos pagãos, era tudo exagerado, comida, bebidas, tudo exagerado. Paulo não recomenda bebida alcoólica em hipótese alguma, ao contrário de uma má interpretação feita por algumas pessoas que querem consumir álcool e querem uma justificativa, principalmente cristão que quer consumir álcool. Completando o rol, assim como os presbíteros, os diáconos também deveriam ser vigilantes em matéria de dinheiro, afastando-se da cobiça. Contentamento e moderação são fundamentais para nos livrar de toda ambição ou desejo imoderado por bens ou riquezas, né? A pessoa que só pensa e ambiciona bens materiais, isso não é adequado para um diácono. Paulo enfatiza isso nos versículos 9-12 do capítulo 6 da primeira carta a Timóteo, especialmente no versículo 10. O amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então, o dinheiro aqui, a pessoa que é ambiciosa por dinheiro, não é adequado para ser diácono. Outra recomendação, a dos presbíteros, semelhante à dos presbíteros, diz respeito à vida conjugal e à liderança da família. A expressão marido de uma mulher não é apenas uma reprovação à poligamia, mas também ao divórcio e ao novo casamento fora das hipóteses bíblicas de exceção, quando esgotadas todas as possibilidades de reconciliação. Então, não é bom que uma pessoa seja indicada ao diaconato se ela acha normal ser marido, ser casado algumas vezes, ter outras mulheres, etc. Tá? Então, e nem divorciado, porque o divórcio ele deve ser a última resolução. Fora disso, tem que esgotar todas as possibilidades de reconciliação. Paulo, então, inclui aos diáconos a recomendação de que guardem o mistério da fé em uma pura consciência. O que significa isso? Devem estar convictos de sua salvação em Cristo e não terem nenhuma culpa que possa lhes abalar a fé. Então tem que ser crente de verdade, tem que ter convicção de fé em Deus. Somente homens que tenham essas qualificações e atestados como irrepreensíveis, né? E forem primeiro provados e atestados como irrepreensíveis, poderão ser ordenados ao importante ministério diaconal.
Então essa pessoa precisa ser observada, precisa ser provada, né? E passar pela prova, né? Ser atestado que essa pessoa realmente está qualificada para o exercício diaconal. Isso é o que ele está falando aqui. Agora, com referência às mulheres, né? As diaconisas. Primeiro, diaconisas. Aparentemente, Paulo abre uma nova seção em seu texto para se referir às mulheres. Assim como havia dito, da mesma sorte aos diáconos, agora ele diz, da mesma sorte às mulheres. Isso tem levado alguns eruditos, estudiosos, a considerarem que o apóstolo estava tratando de 3 ofícios distintos na igreja, sejam eles bispos, diáconos e diaconisas. Isso é o que alguns eruditos acreditam. Mas os contextos o contexto mediato e o contexto imediato não convergem para esta interpretação. Então você deve saber que todo texto ele tem o seu contexto para explicar e tem um contexto mais abrangente para especificar sobre aquele assunto. Isso é que é o contexto mediato e imediato que ele cita aqui. As mulheres sempre exerceram um papel de alta relevância no serviço cristão, sempre sendo bem reconhecidas, principalmente pelo apóstolo Paulo, como na referência que faz a uma distinta mulher de nome Weber, que servia na igreja que estava em Cencreia, Romanos 16:1. Alguns intérpretes acreditam que se tratava de uma diaconisa. Contudo, é sabido que a referência à diaconia é feita muitas vezes no Novo Testamento em relação à função de servir e não ao ofício de diácono, como um cargo da estrutura ministerial. Então veja que a palavra está sempre ligada a servir e não a um cargo, a um substantivo. Paulo então usa a palavra diáconos para se referir ao seu próprio ministério e ao de seus cooperadores. Tá? No mesmo sentido, é feita a referência a Febe, razão que a estrutura do texto não é suficiente para afirmar que se tratava de uma mulher ordenada ao ministério diaconal. Então veja que há uma diferença de conceito. Isso não impede naturalmente em reconhecer e saber que as mulheres desempenham extraordinário serviço como auxiliares na obra de Deus, inclusive na assistência às pessoas enfermas e necessitadas. Então, o reconhecimento da igreja a essas mulheres é evidente, e inclusive do próprio apóstolo Paulo. Tá? Nós também reconhecemos, a igreja reconhece a importância do trabalho dessas mulheres no reino de Deus. Esposas dos diáconos. Tá? Além da interpretação de que a referência às mulheres em 1 Timóteo 3,11 seria as diaconisas, há outras 2 linhas de entendimento. Uma que considera que Paulo estava se referindo às mulheres em geral, e outra que sua fala estava sendo dirigida às esposas dos diáconos. Então, as esposas dos diáconos que ajudavam seus maridos, diaconisa. Essa é a posição mais aceita em função de que a palavra grega presente no texto, que é ginaicas, pode ser interpretada tanto como mulheres quanto como esposas. Paulo estava, portanto, recomendando que as esposas dos diáconos tivessem um viver honesto, não fossem maldizentes, mas equilibradas e fiéis em tudo. Então, veja aqui que nós temos a interpretação
né, que nós seguimos, né, que essas diaconisas aqui elas eram esposas dos diáconos que foram estabelecidos. Então ele coloca aqui: não é a briga por um título que nos fará mais importantes no reino de Deus. Muito mais importante é servir. Isso é mais importante do que o título. As mulheres sempre tiveram um papel altamente relevante no reino de Deus e elas são dignas de reconhecimento, mas a liderança da igreja foi dada ao homem, que é a liderança espiritual. Assim nós terminamos essa lição número 6, falando das qualidades pessoais e essenciais para os diáconos. Que Deus te abençoe e te guarde. Não se esqueça, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal e até a próxima, se Deus quiser.